Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, prontos para mais uma etapa aí do nosso show do milhão matemático? Hoje o assunto que a gente vai estudar é referente ao conjunto dos números reais, né? Vamos revisar aí como ele é formado, né? Quais são os conjuntos que formam conjuntos reais. Vamos estar resolvendo questões aí, né? Onde vamos estar revisando todo esse conceito, né? A parte teórica, para vocês relembrarem ou aprenderem sobre esse assunto, né? Se estiver vendo pela primeira vez. E aí, pronto para o game? Então vamos lá. Ó. Primeira questão. A primeira questão ela fala o seguinte, ó. Sobre os números reais, as afirmações abaixo são classificadas como verdadeiro, exceto a primeira alternativa, ó. Ela fala pra gente o seguinte: todo número irracional é também um número real. Questão 2. Alternativa 2, né? Todo número real é também um número racional. Alternativa 3, todo número racional é também um número real. E a alternativa 4, ela fala pra gente o seguinte, ó, o conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos dos números racionais e irracionais. Bom, pessoal, esse é aquele momento que vocês dão uma pausa no vídeo, certo? Para ler a questão com atenção e resolver uma informação sobre o enunciado. Lembre-se, ele diz que todas as afirmações são verdadeiras com exceção de uma. Então ele quer a alternativa falsa, aquela que não é verdade, ok? Então pausem o vídeo aí para vocês resolverem. Bom, acredito que todo mundo já fez, então estou trazendo a resposta aí em 3, 2, 1. Vamos lá resolver essa questão. Para a gente começar as afirmações aí, ver a falsa qual é, a gente precisa entender como o conjunto dos números reais ele é formado, certo? Primeiramente, um dos conjuntos que faz parte dos reais é o conjunto dos números naturais, né? Que é aquele formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? Um conjunto infinito. Na sequência, eu tenho o conjunto dos inteiros. Aqui vocês observam o seguinte, ó, que todo número natural ele está dentro do conjunto dos inteiros, ou seja, essa bolinha aqui ó, do n está dentro da bolinha de z, que é o conjunto dos inteiros. Então, todo número natural também é número inteiro. Então, com isso, o conjunto dos inteiros é formado pelos naturais mais os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? Uma informação aqui, ó, por que o conjunto dos inteiros é representado pela letra Z e não pela letra I, é o seguinte, ó, porque o conjunto representado pela letra I é o conjunto dos irracionais. Então, para não ficar confuso, aí representa-se os inteiros pela letra Z. Isso também acontece para o conjunto dos racionais, que é o nosso próximo conjunto aqui, ó, representado pela letra Q e não pelo R, porque o R é a representação do conjunto dos reais. E o conjunto dos racionais, quem é? Ele é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Exemplo aí, né? Se eu pegar entre o 1 e o 2, existe o 1,5, né? E o 1,5 ele nem é inteiro e nem é natural. Mas ele pode ser escrito da forma de fração. Ele pode ser escrito como 3 sobre 2, né? Por exemplo, aí 3 sobre 2 dá 1,5. Então esse número ele é um número que faz parte do conjunto dos números racionais. Aí temos aí as divisões que dão as dízimas periódicas, né? Aquelas que tem aquela repetição de período, também está aqui dentro, né? Se você me perguntar sobre o número natural, ele pode ser escrito na forma de fração, né? Exemplo aí, o 9. 9 pode ser escrito na forma de fração? Ele pode. Só você atribuir o denominador dele 1, né? 9 sobre 1. 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9. Então, ele pode ser escrito na forma de fração e ele é assim um número que está racionais. Veja que os naturais está dentro dos racionais. Então, todo número natural também é racional. Na sequência aí, eu tenho o conjunto dos irracionais. Esse aqui é formado pelas dízimas não periódicas, né? Um número bem conhecido aí, um exemplo de irracional é o número π, que ele é formado por 3,14, 15, 92, 65. Então você vê que depois da vírgula existe uma sequência de número que não tem períodos definidos, né? Não tem uma repetição recorrente. Então quando isso acontece, a gente diz que ele é uma dízima não periódica. Como a raiz quadrada de um número não exato, por exemplo. Né? Se você for na sua calculadora e calcular a raiz de 2, você vai ver que depois da vírgula vai aparecer uma série de números que não seguem um período definido. Né?
E isso faz dele um número irracional, né? Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e assim vai. Então, da união desses dois conjuntos, do conjunto dos racionais e dos irracionais, eu tenho aí o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos reais ele é formado pela união dos racionais, né? Todo número racional e irracional. Bom, entendendo agora como é formado o conjunto dos reais, agora dá pra gente responder as alternativas, né? Vamos para elas. A primeira fala o seguinte, ó. Todo número irracional é também um número real. Isso é verdade? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Todo número i, ou seja, todo elemento que tiver aqui dentro dessa parte aqui que eu estou destacando, ó. Todo irracional, ele é também real. Então você veja que todo número que está aqui dentro dessa parte da elipse, ele está dentro da elipse toda. Então todo irracional é um número real, correto. Vamos ver a 2, ó. A alternativa 2 fala para a gente o seguinte, ó, todo número real é também um número racional. Então, todo real é a elipse completa, que é esse trecho aqui, certo? Tudo que está aqui dentro é um número real. Aí ele fala que todo número real é também um número racional. Ou seja, todo número real, todo número que está aqui, ele também está dentro só do racional? Acredito que não, né? Vocês perceberam isso? Porque se o número estiver aqui no irracional, perceba que ele está dentro da elipse toda, ele é um número real, só que ele não é racional, ele é irracional. Então, se o número está aqui dentro, ele não faz parte do conjunto dos racionais. Então, a 2 é a nossa questão errada. Ela é a nossa exceção aí, né? Então, ela é a afirmação falsa. Então, a resposta correta aí é a 2. Nem todo número real ele é racional. Ele pode ser um número irracional. Aí vamos lá para 3, ó. Para a gente ver se ela é verdade, né? Não ficar em dúvida. Todo número racional é também um número real. Agora sim, ó. Todo número que está aqui dentro de Q, perceba que todos eles também estão dentro da elipse grandona aqui, ó, que é o conjunto dos reais. Então, todo racional é também um número real, correto. E a quarta fala o seguinte, ó, o conjunto dos números reais ele é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais, que é o Q, e o conjunto dos números irracionais, que é o I. A união dos dois resulta nos reais. Corretíssimo, né? Então a 1 está certa, a 3 está certa, a 4 está certa. Aqui está errada é a 2, que é a nossa exceção. Então resposta da questão 1, alternativa 2. Vamos para a próxima? A segunda questão ela fala para a gente o seguinte, ó. O número raiz quadrada de menos 4 é um número pertencente ao conjunto dos reais. E o número raiz cúbica de menos 8 é um número pertencente ao conjunto dos reais. Sobre essas afirmações, podemos considerar, respectivamente, que elas são. Então, ele dá para a gente aí duas afirmações, certo? Ele quer que a gente diga se as duas são verdadeiras, como diz na alternativa 1, se as duas são falsas, como diz na alternativa 2, se a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira, como diz na alternativa 3 aí, ou se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, como diz a alternativa 4. Entenderam a questão? Pausem o vídeo aí, leiam ela com atenção, resolva, que já já eu estou trazendo a resposta. Bom, acredito que todo mundo aí já fez, então a resposta está vindo em 3, 2, 1. Vamos lá resolver essa questão aqui, ó. A primeira afirmação, ela trata disso aqui, ó, raiz quadrada de menos 4. Eu adianto para vocês o seguinte, ó, raiz quadrada de um número, quando o radicando, que é o número que está aqui dentro, for um número ímpar, ela não existe. E nem só a raiz quadrada, ó, toda vez que esse índice aqui for um número par, exemplo, 4, 6, 8, essa raiz não vai existir. Vou falar mais para vocês a respeito disso na sequência aí, ó. Vamos focar aqui na raiz quadrada. Ela não existe por quê, ó? Porque não existe nenhum número que ele vezes ele dê menos 4, porque a raiz quadrada de um número é isso, não é? Se eu perguntar para você aí, qual a raiz quadrada de 9? Aí você me responde, é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Você também poderia me responder que é menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 também dá 9, não é? Você está multiplicando dois números com sinais iguais, menos 3 e menos 3, os dois são negativos. E a resposta de multiplicação de dois números com sinais iguais sempre dá positivo, não é isso? Então vai dar 9, ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3 e menos 3.
Aí o que a gente está vendo aí então nessa questão? Não existe nenhum número que ele vezes ele dê menos 4. Como é que você multiplica dois números iguais, né? Então eles têm os sinais iguais e o resultado dá um negativo. Isso não existe, né? Aí vamos ver então, essa afirmação aqui ela é falsa. A primeira é falsa, então a gente já está aqui entre a 2 e a 3. Ó. As alternativas aí, a 1 está descartada, a 4 também. Vamos lá ver a segunda afirmação para saber se ela é falsa ou verdadeira. A segunda afirmação fala sobre a raiz cúbica de menos 8, correto? Destacando aqui, ó, fiz o risquinho aqui para dizer que não existe dois números que multiplicados por número negativo. Aí vamos lá aqui para a raiz cúbica de menos 8. Ó. Aqui, e nessa questão, será que existe? Raiz cúbica de um número seria um número que ele vezes ele dê menos 8, não é isso? Existe algum número que ele vezes ele dê menos 8? Se você pensou aí no menos 2, você acertou. O menos 2, perceba o seguinte, ó, quando eu faço aqui a multiplicação, ele vezes ele, eu tenho o número menos 8 como resultado. Ó. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. 4 positivo, né? Que eu estou multiplicando números com sinais iguais, lembra lá. Vai dar 4. Aí 4 vezes menos 2 vai dar 8 negativo, porque os sinais são diferentes. O 4 é positivo, o 2 é negativo, multiplicação de números com sinais contrários, o resultado é negativo, e 2 vezes 4 dá 8. Então esse número aqui, ó, ele existe, né? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E menos 2 está dentro do conjunto dos reais. Então essa afirmação é verdadeira. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Portanto, aí a resposta correta é a alternativa 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham ido bem aí no conteúdo, tenham acertado, tenham aproveitado para revisar esse assunto, certo? Eu vou ficando por aqui, agradeço aí a presença, a participação de todo mundo e peço para vocês um favor aí, ó, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like lá para dar uma fortalecida para o nosso conteúdo ter um alcance aí, né, para mais pessoas que estejam precisando aprender esse assunto. Compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, né, vai estar ajudando bastante o canal aí a crescer. E também deixa aí nos comentários qual é o assunto que você queria ver para os próximos vídeos aí, certo? Agradeço a participação de todos e fico por aqui aí.